Tá, então, vou gravar agora a especialidade de reciclagem, fazer alguns itens. Montar no mínimo 3 materiais explicáveis e explicar como são seus respectivos processos de reciclagem. O primeiro deles seria o plástico. O, o plástico que ele seria. O plástico é como ele é como na maioria dos materiais, ele é elevado a grandes temperaturas, remoldado em o plástico é remoldado em pequenos grãozinhos como esse da foto, que separados por cor, que é a matéria-prima para qualquer outro plástico. Daí as empresas que vão fazer até atrapar, qualquer empresa que utiliza plástico, ela pega esse material e remolda ele novamente para fazer a forma desejada. Isso acontece com a maioria dos plásticos. Poucos plásticos não aceitam isso. Por exemplo, o poliéster que é utilizado em camisetas, e o PU, que é utilizado para estofamento de sofá. Então, evitar a utilização de estofamento de sofá estofazado com PU, e camisetas de poliéster, a maioria delas são utilizadas, mas a maioria das camisetas tem poliéster, então não tem muito o que ver nisso. Outro material seria o papel, que para reciclagem do papel acontece o seguinte: chega os fardos de papel para recicladora, elas pegam esses fardos, centrifugam eles colocam numa centrifugadora gigante com água, centrifugam aquele papel até ele ficar quase dissolvido com a água, muito pequeno. Eles colocam elementos químicos para tentar deixar aquele papel o mais branco possível. Ele não fica branco, ele fica esse meio acinzentado comum do papel reciclável. E para você comum do papel reciclável, daí esse papel é juntado com papel vindo da celulose direto para fazer um papel bom e que não seja totalmente feito de celulose, para evitar o uso da celulose. O outro material que eu iria falar seria o vidro, que é o mais fácil de todos, que ele pegaria o vidro, dilataria em cacos de vidro para facilitar, derreteriam ele, levariam a grandes temperaturas até ele ficar no estado líquido e remoldariam ele de como gostaria de que fosse remoldado para a marca. Explicar os tipos de tratamentos de resíduos. Para os resíduos que não sofrem reciclagem, que não podem ser reutilizados novamente por moldando-se novamente, como vidro e plástico, é utilizado outros métodos de tratamento de resíduos. O primeiro deles seria a compostagem, que seria nada mais nada menos do que pegar restos orgânicos assim de frutas, verduras, comida no geral, trabalhar com a terra para que seja decomposto e vire um adubo. E vire adubo para ser utilizado em outras plantas, por exemplo, para criação para plantas. Outro método seria o aterro sanitário, que é o método mais utilizado para compostos que não podem
que não podem ser reciclados, mas também não podem. É um método mais utilizado para materiais que não podem ser reciclados e que vão levar anos para se decompor, que daí você enterra para que ninguém perceba. Isso aqui no caso não é um aterro, é um lixão. Aterro é aqui onde são feitas as valas e depois de eles compram uma área e eles vão enterrando um pouquinho em pouquinho. Depois, quando acaba essa área, se volta na primeira e já não tem mais nada, já pode se enterrar novamente. E assim vai indo. Só que isso também tem alguns males, que é a aplicação de churume e podendo entrar num lençol freático que tem embaixo do negócio. E esse lençol freático pode ser utilizado por casas perto e pegar dessa água, poluindo essa água com um chorume, que é um líquido que sai de todo o lixo. Outro método seria a incineração, que nada mais do que queimar você jogar o lixo numa fogueira, queimar com plasma, no caso, não é com fogo, e filtrar os resíduos que sobrarem gasosos. Alguma parte vai sair, como essa. E aqui tem uma caldeira para vocês verem, que é um fogo com plasma, não é fogo normal, que se queima e, apesar de acabar com o lixo de vez, deixar muito pouco resíduo, ainda sobra o resíduo gasoso que vai na atmosfera, o CO2, que pode prejudicar a camada de ozônio. Existem outros métodos, como a incubação, que é que é utilizada para resíduos nucleares, que você pega containers de chumbo, coloca o material lá dentro e joga no fundo do mar, que é o único método hoje para conseguir fazer para resguardar o polvo do urânio, nos nucleares, que pode causar várias deformações no corpo humano. Seriam basicamente essas as três mais utilizadas. Também há a produção de biomassa, que é quando você joga na terra aqui tem um ciclo mostrando bem certo, ele vai soltar um gás na terra. Aquele gás é uma fonte de energia boa, que pode ser utilizada novamente. Se você queimar ela, e é um material limpo, podemos dizer assim. Um tipo mesmo de biomassa, que é um produto extraído, não é vindo da biomassa. Alguns são vindos do lixo, outros não são, vêm da produção mesmo, que seria o próprio álcool, uma biomassa. Mas existem outros, tipo serragem, você joga para produzir energia com aquele lixo, que é nada mais, você incinera aquilo lá e com o gás que sobe você faz energia. É só um aproveitamento melhor da incineração. O tempo de decomposição de três elementos, por exemplo, seria a borracha. A borracha tem tempo indeterminado de decomposição, até porque nunca ninguém conseguiu constatar ou ver ela se decompor, de tanto que ela demora. E os males que ela pode causar é servir de alimentos para alguns animais que não conseguem reconhecer ela e intoxicar eles, e prender eles no caso de pneus, que o animal tenta passar no meio do pneu, acaba apertado, fica assim para sempre.
Outro caso seria o do papel. O do papel tem um tempo até curto de decomposição, que é de 3 meses, mas ele pode ser confundido com comida por vários animais e por, pode ser utilizado, visto como comida por vários animais e até é basicamente isso os danos que ele pode causar, porque na verdade o papel é um material até fácil de se decompor bem, porque ele é feito de celulose, que é um material orgânico, que são mais fáceis de se decompor. Já o outro exemplo seria o plástico, que demora cerca de 100 anos para se... Alguns dizem 100, 150 por aí, para se decompor, e com isso eles fazem... Mas ela pode ser confundida por animais que comem águas vivas, como a tartaruga, se forem as sacolas plásticas, por exemplo, que daí são comidos e as tartarugas morrem intoxicadas, é um dos principais casos. Daí outros tipos de plástico podem causar, de diferentes formas, podem causar diferentes danos. Por exemplo, algumas argolas, que são... Nos Estados Unidos são utilizadas... Existe tipo, só feito uma bolsa de plástico e tem umas argolas onde encaixa certinho a cerveja, uma latinha de alumínio no caso. Daí com aquilo pode entrar algum animal lá dentro e ficar preso. Tem fotos de tartarugas que são simplesmente tem uma cintura fina, uma cintura ultra fina comparado ao resto do corpo. O próximo seria o item 6, que seria reconhecer os símbolos indicativos de reciclagem e os significados das diferentes cores da lixeira das coletoras de resíduos. Ó, aqui estaria um bom modo de ver as cores, onde os resíduos perigosos são representados por laranja, cinzas os não recicláveis, o marrom os lixos orgânicos, amarelo metais, azul papelão, entre outros, e o plástico vermelho, vidro verde. Resíduos radioativos seriam os roxos, ambulatórios brancos e a madeira preto, que é a madeira mais utilizada para queima. Mas aqui são só as cores. Os símbolos seriam diferentes. No caso do alumínio, seria um círculo envoltando o AL, que é o AL, que seria aqui. O alumínio seria o Al, envolto de um círculo, que é o nome do elemento alumínio. O aço seria uma garrafa sendo atraída por um ímã, para indicar como ele é magnetizável. O plástico são divididos em triângulos com números, dependendo do plástico. PET, PAD, que PET é a garrafa PET. PP é polipropileno, o 7 são outros. E por assim vai. O vidro é uma pessoa jogando vidro no lixo com um triângulo de flechas em volta para mostrar que é reciclagem, símbolo da reciclagem. O papel é simplesmente só triângulo com um círculo preto em volta, que é o papel reciclado, e o papel reciclável é o branco, só assim esse círculo preto em volta. Explicar outro jovem da sessão, no caso, você, chefe, do que são resíduos recicláveis e não recicláveis. Resíduos recicláveis são basicamente resíduos recicláveis são qualquer resíduo que possa, depois de uma transformação industrial, conseguir ser
conseguir ser reutilizado pelas pessoas. Por exemplo, remoldando ele ou mudando um pouco sua fórmula química. No caso do papel, que é adicionado outros ingredientes para torná-lo branco de novo. Resíduos não recicláveis são resíduos que não podem ser remoldados ou mudado sua fórmula química para conseguir ser utilizado de novo. Eles têm que ir pro lixo mesmo, que não existe na verdade esse lixo. Não existe na verdade esse lixo. Ele tem que ser compactado e enterrado, que até o próprio ambiente dissolver ele. E o 8 seria dar alternativas para o destino correto de alguns materiais, como pilhas, vidros, plásticos, metais e restos de construção civil, orgânicos e fluentes domésticos. Ó, os materiais, vidros, plásticos, metais, e eu diria para você dar pro catador que passa na sua rua, porque ele vai levar na indústria da reciclagem para ele conseguir ganhar um pouco com isso. Você é contadora, chefe. Você sabe que é a roda do dinheiro, que você paga R$100, você vai movimentar a economia e vai dando seu lixo para a pessoa e vai reciclar esses materiais que a própria indústria vai fazer. As pilhas têm lugares próprios para serem reciclados. No caso, aqui em Guarapuava existem alguns lugares. Se eu não me engano, o colégio o Colégio Aliança fazia há pouco tempo a reciclagem das pilhas. O Unicentro também fazia a reciclagem das pilhas, e a CDTEG, se eu não me engano, também, em alguns pontos da CDTEG. Efluentes domésticos seriam os líquidos jogados pelos seres humanos. A água utilizada, que não pode ser mais, é o esgoto, que ele vai ser... A água vai poder ser reutilizada daí, né? Agora alguns outros, como o óleo, tem os lugares certos. Há pouco tempo o próprio grupo escoteiro recolheu o óleo. Agora eu não sei se ainda funciona o projeto. E... não sei se o próprio... E tem aquele projeto, o SOS Óleo, que roda em Guarapuava, que na verdade era um parceiro do grupo escoteiro, que era onde se conseguia as doações de óleo. Não sei se ele ainda tá aqui. O óleo seria o principal efluente doméstico. O resto iria mesmo pro esgoto. E restos de construção civil. Como esses disque entulho, eles normalmente, alguns deles, eu não sei informar aqui em Guarapuava quais que são mas alguns deles, como eles recebem muito resto de construção civil, eles já mandam para recicladora desses daí, porque alguns materiais não tem como. Por exemplo, os ferros que sustentam a construção, eles têm como serem reciclados. Daí essa parte vai para reciclagem. Agora alguns, tipo concreto, que eu não sei se pode ser reciclável, eu não sei se eles enterram mesmo pro próprio chão, mas seria o disco entulho, que eles já estão preparados para restos de construção civil. Depois lá eles se viram. Os orgânicos, que eu creio que sejam mais difícil assim, poderia ser feito como que é o nome? É feito no próprio acampamento, de enterrar eles, que eles vão virar adubo, no lugar vai crescer plantas. Seria enterrar eles, no caso, às vezes até para o próprio aterro sanitário, levar para o aterro sanitário os lixos orgânicos, que lá vai crescer, apesar de não crescer nada por causa dos outros materiais, mas
vai ser decomposto lá. Ou se você quiser dar uma para indústria de adubo por compostagem, aqui em Guarapuava não, aqui perto eu não sei, não tem como fazer. E orgânicos e não tem aqui perto para fazer isso. Ou você faria mesmo, se você quiser plantar em algum lugar, você enterra, dentro de alguns meses aquilo lá vai estar decomposto e você vai poder plantar lá, servir como um próprio adubo. Mas se não, seria enviar também para o aterro sanitário. Foi essa a especialidade. Eu fiz os itens 2, 3, 4 do que é apontar no meio. O 2, o 3 e o 4, o 6, o 7 e o 8. E isso daí já daria 2/3 dessa especialidade, que seria uma especialidade nível 2. Tá, acho que seria isso. Tchau.